Minha gente querida, muito boa noite, muita paz para todos e vamos começar com o livro Espiritualidade e Vida de Haroldo Dutra Dias. Tudo que é seu encontra uma maneira de chegar até você. E a gente tem que ter fé para esperar e para acreditar que nada vai ser tirado de nós que nós não tenhamos que passar. Não é verdade? Então vamos para o Livro dos Espíritos. E a pergunta sobre os possessos é se as fórmulas de exorcismo têm alguma eficácia sobre os maus espíritos. Não. Eles riem e se obstinam quando veem alguém tomar isso a sério. O que se deve fazer não são fórmulas de exorcismo, é um trabalho de desobsessão, um trabalho de conversa com o espírito para que ele compreenda o que ele está fazendo ali de errado e para que ele queira sair daquela situação, porque o espírito que está obsidiando é um espírito sofredor. Então, se ele está ali, ele está num processo também de sofrimento próprio. É complicado, mas também, além disso, a gente tem que conscientizar a pessoa para poder se tornar refratário a essa influência espiritual ruim, né? Vamos então para o Evangelho segundo o Espiritismo. Sobre as parábolas de Jesus, porque Jesus fala por parábolas. A gente começou a ler essa mensagem, ela é longa, vamos terminar hoje. Pergunta-se: que proveito o povo podia tirar dessa multidão de parábolas, cujo sentido se lhe conservava impenetrável? É de se notar que Jesus somente se exprimiu por parábolas sobre as partes, de certo modo, abstratas da sua doutrina, tendo feito, porém, da caridade para com o próximo e da humildade condições básicas da salvação. Tudo o que disse a esse respeito é inteiramente claro, explícito, sem ambiguidade alguma. Assim devia ser, porque era a regra de conduta, regra que todos tinham de compreender para poderem observá-la. Era o essencial para a multidão ignorante, a quem ele se limitava a dizer: eis o que é preciso que se faça para ganhar o reino dos céus. Sobre as outras partes, apenas aos discípulos ele desenvolvia o seu pensamento por eles serem mais adiantados moral e intelectualmente. Jesus pôde iniciá-los no conhecimento de verdades mais abstratas. Daí ter dito: aos que já têm, ainda mais se dará. Entretanto, mesmo com os apóstolos, ele conservou-se impreciso sobre muitos pontos, cuja completa inteligência ficava reservada a tempos posteriores. Foram esses pontos que deram ensejo a tão diversas interpretações
até que de um lado a ciência e de outro o espiritismo revelassem as novas leis da natureza que lhes tornaram perceptível o verdadeiro sentido. Hoje, o espiritismo projeta a luz sobre uma imensidade de pontos obscuros. Não a lança, porém, inconsideradamente. Com admirável prudência, os espíritos se conduzem ao darem suas instruções. Só gradual e sucessivamente consideraram as diversas partes já conhecidas da doutrina, deixando as outras partes para serem reveladas à medida que se for tornando oportuno fazê-las sair da obscuridade. Se a houvessem apresentado completa desde o primeiro momento, somente um reduzido número de pessoas teria se mostrado acessível a ela. Teria mesmo se assustado os que não se acham preparados para recebê-la, o que resultaria ficar prejudicada a sua propagação. Se então os espíritos ainda não dizem tudo ostensivamente, não é porque haja na doutrina mistérios que só alguns privilegiados podem penetrar, nem porque eles coloquem a lâmpada debaixo do alqueire. É porque cada coisa tem de vir no momento oportuno. Eles dão a cada ideia tempo para amadurecer e se propagar antes que apresentem outra, e aos acontecimentos o de preparar a aceitação dessa outra. E isso a gente vê mesmo como a própria doutrina espírita tem evoluído nos tempos. Hoje a gente tem muito mais dimensão da espiritualidade do que se tinha nessa época em que Kardec escreveu. E a ciência também evoluiu bastante e dá outra dimensão também para as leis da natureza. Então, tudo tem seu tempo, tudo tem o seu momento de ser descoberto, de ser entendido, de ser compreendido. E assim a gente vai aprendendo cada vez mais sobre o nosso mundo físico e sobre o mundo espiritual. Vamos então terminar as nossas leituras com a trovinha de Chiquito de Moraes, Reencarnados. Destino desventurado, nada disso, meu irmão. O presente mostra o passado. Bendita a reencarnação. Está no livro Vale de Luz, psicografado por Chico Xavier.